Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um Conecta IPEX, aqui no espaço, junto à IPEX mesmo. E hoje trazemos a presença ilustre do Ramon Jeremias, nosso diretor financeiro. O Ramon está aqui com nós hoje, a gente vem debater um assunto, a gente pode falar até praticamente uma quebra de tabus, falar um pouco mais aí do mercado financeiro, falar um pouquinho mais de taxa de juros, um pouquinho, principalmente falar hoje acho que da questão do IGPM mais um, é um dos fatores aí que muita gente acaba não conhecendo. Então a gente traz o Ramon aí hoje, pessoal, para esse podcast, para a gente bater um papo, falar um pouquinho mais, entender. Isso é muito importante para o nosso cliente que está comprando o imóvel junto com nós, que entenda o que é o IGPM, entenda o que é o IGPM mais um, entenda o que funciona com questão de correção. E isso a gente agradece aí, Ramon, a tua presença, a tua disponibilidade para essa tarde aí, sempre na correria também. Sim. Junto com nós aí. Então, vamos começar a bater um papo aí, né? Para a gente entender um pouquinho mais. Bom, é a quarta vez que eu tenho no Espaço Conecta, tá? Nas últimas 3 oportunidades eu vim como entrevistador, com o Husker, né? A primeira vez que eu sou entrevistado, então também é uma honra. E, na realidade, estou sendo entrevistado pelo gestor comercial, então, com certeza, serei linchado, de certa forma, ou vice-versa, né? Vamos ver. Mas é muito interessante, Eduardo, a gente dispor desse espaço aqui para estarmos falando do mercado imobiliário, mercado de construção civil, mercado financeiro, porque eles interligam, né? E antes de iniciar, você falou em quebras de tabu, é importante entender para o cliente o que o cliente está fazendo. Se o cliente está tomando recurso para pagar uma dívida, é uma situação. Se o cliente está tomando recurso para investir, é uma outra situação, né? Antes de entrar aqui na sala, eu estava olhando aqui os dados da empresa e eu estava vendo que o primeiro contrato do New York, tá, foi vendido em setembro de 2021 a R$200 mil. Nossa. Tá. Tu já vai entender que se eu pegar R$200 mil e corrigir pelo CUB, então R$248 mil hoje. E se eu pegar R$200 mil e indexar pelo GPM mais 1%, dão R$338 mil. Quanto é que nós estamos vendendo hoje o New York? Hoje a unidade mais em conta que a gente tem, ela começa a R$567 mil. Tu mesmo já respondeu. Olha a valorização, né? Tu mesmo já respondeu. Tá? Então você tem que inserir o cenário. Tá? Talvez o cliente pense agora, olha, eu vou pagar juros para o banco, eu vou pagar juros para a construtora. A construtora não vive de juros, tá? O banco vive de juros, tá? A construtora não vive de juros, tá? A nossa tabela simplesmente ela repõe a inflação, tá? Repõe a inflação e deixa um spread, tá? Que é muito abaixo da valorização comercial. Então o tabu não é os juros de 1%. O tabu é o que você está investindo. E eu estou mostrando com dados. Nós estamos falando do mercado imobiliário e do mercado que... mas é Balneário Camboriú. Não, é Camboriú. E isso se replica em Criciúma, na minha terra natal. Isso se replica em todos os locais. Tá? O CUB, nos últimos 36 meses, ele teve um reajuste de 20%. O imóvel, ele acaba valorizando mais, porque o CUB ou IGPM, ele só repõe uma parte. Sim. É só você ir no supermercado hoje e ver quanto é que custa um momo líquido, vai há 3 anos atrás quanto é que custava. Então, nada mais do que o IGPM e a taxa de juros do que reposição de parte da inflação. Por óbvio, as condições de banco são muito melhores. Só que os critérios de financiamento do banco são muito melhores. Nas últimas 3 oportunidades que aqui estive, tá, nós estávamos discutindo a falta de funding dos bancos. Funding é o dinheiro que o banco compra. Tá? Como é que ele empresta dinheiro abaixo de 12% ao ano? Que ele compra por meio de poupança, ou FGTS. Todos nós sabemos que isso está escasso. Já existe até uma reprecificação aí das taxas bancárias, né? Claro, e você, para ser cliente de banco, para ter um recurso abaixo de 1% ao mês, você tem que ser corretista
de um certo tempo. Não vou nem falar questão de crédito. Relacionamento, né? Relacionamento bancário, né? Que senão... Exatamente. E o que faz as incorporadoras adotarem essa política de financiamento próprio, eu sou contra, mas é uma facilidade, é uma forma, é uma outra forma de pagamento. E nós estamos falando de só tratar IGPM mais 1% ao mês, depois da obra estiver entregue. Então, a tela é CUB. É CUB. É CUB. Então, você tem 2, 3, 4 anos para tu preparar a tua renda. Você lá tem a opção. Ou você vai para o banco, ou se quiser financiar pelo consultor, que está ali, está no contrato, não tem surpresinha, está bem claro ali. Numa eventualidade de taxas de juros de Selic subirem, e eu entendo que vai subir mais esse ano, já está atrelado ali. O GPM reflete uma parte da inflação, não repete tudo. Então, se você analisar, nesse caso facto, acabei de bater na mesa que você me corrigiu, mas a gente se emocionou desse caso facto, de um imóvel ser comercializado a 200 mil em 2021 e hoje vale quase 600 mil reais, não precisa nem dizer, né? A gente vive num cenário hoje que quando a gente está fazendo uma venda, a gente está conversando com o cliente, falando sobre valorização, a gente fala hoje uma valorização que é a realidade do que a gente vive de 25% ao ano. Tem empreendimentos que a gente vive hoje que já deu mais de 25% ao ano. A gente pode pegar o próprio Privilégio, né? E isso, se o cliente colocar em conta, ele está colocando em conta, às vezes, a questão de uma correção de uma parcela por uma correção do montante de um dinheiro aplicado, que é, às vezes, um dinheiro que ainda ele não tem, que é um dinheiro que ainda está rentabilizando. Então, isso tem um poder assim de ganho também que é muito grande, que é esse mesmo exemplo que você acabou de dar. Claro. Então, essa aí também é uma conta bem bacana, que às vezes também tem que colocar bem na ponta do lápis aí. Com certeza, eu sempre costumo falar de casos não fictícios. Sim. São situações que realmente aconteceram. Quem comprou, quem sabe que eu estou... Só que vou falar quem comprou por lei de proteção de dados, seria falta de ética, mas quem comprou esse imóvel, né, sabe disso, é só fazer conta que vai entender que vai ter uma liquidez superior ao mercado. Então, nada mais do que do indexador e a taxa de juros é manter a reposição. Tá? Manter a reposição, nós não somos bancos, os bancos, para tentarem oferecer uma taxa abaixo de 1%, tem que ter relacionamento, não são todos os clientes, nós estamos dando essa facilidade um pouco menos burocrática, com alguns critérios que estão ali na proposta, né? Sim. E aquele detalhe, a compra do imóvel, tá, Eduardo, tem que ser muito bem pensado, tá? Porque você está contraindo o financiamento de longo prazo. Tá? Nós sabemos que um financiamento aí, no mínimo, são 40 meses de obra, né? Cima para baixo, mais um tempo de venda, até você conseguir fazer a instituição de condomínio, nós vamos ter aí 48 meses de relacionamento direto. Então, o cliente ele tem que pensar muito bem antes de contrair um financiamento, porque hoje ele está numa situação cadastral interessante, mas daqui a 2 anos pode ser que não esteja, pode ser que daqui a 2 anos esteja numa situação muito melhor. Muito melhor. E as construtoras, as incorporadoras, elas sofrem muito com os distratos, que é a pior situação que tem. Ah, não, distrato é bom para a construtora? Não, claro que não. Acaba sendo traumático, né? Então, a tomada de decisões do comprador tem que ser muito bem pensada. Sim. Tá? Não pode, nós não queremos, olha que nós vivemos de venda, tá? Mas temos que deixar essa maturidade para os compradores e para os corretores também. Nós sabemos muito bem que os corretores vivem da negociação, mas isso pode virar uma dor de cabeça depois, né? Sim. Pode virar uma dor de cabeça. Hoje, uma parcela de 3 mil pode ser bem daqui 2 anos, essa parcela vai estar 2, 3 e alguma coisa, pode pesar. Então, é isso que a gente coloca na mesa. Mas, em relação à taxa de juros e ao indexador, o próprio exemplo que eu te falei acaba caindo por terra qualquer situação, que é diferente de eu tomar esse recurso para pagar uma dívida. Sim. É diferente você pegar esse recurso, eu peguei esse recurso aí para fazer a faculdade, você está pegando esse recurso, tá, para fazer um investimento que está dando ganho real. Então, é o maior argumento para os corretores em relação a isso. Dizer
que o imóvel hoje, que está na faixa de 570, 600 mil, vai triplicar nos próximos 3 anos, seria uma incoerência da nossa parte. Agora, que com certeza ele vai valorizar mais do que o 12,65% ao ano e o GPM, isso aí não tenho dúvida nenhuma. A gente vive, o nosso mercado aqui ele é muito favorável, né? A gente pode agradecer muito aqui a questão do nosso mercado, então, e quem está investindo com nós aqui está vendo isso daí, então também o próprio exemplo aqui já fica bem mais fácil. Mas, Ramon, a gente vai falar um pouquinho mais hoje sobre GPM+1. Vamos focar um pouco mais nessa parte aí, que é bacana, que é para principalmente o cliente, quem estiver vendo depois esse podcast, que estiver na rede social ou qualquer outro canal de comunicação que a gente tenha, que às vezes vai tirar essa dúvida. E a gente pode começar por uma primeira pergunta, né? Que o que é o IGPM+1? O que é o IGPM hoje? O IGPM, na realidade, é um índice, né? Um índice que acaba, assim como tem IPCA, o IPCA, assim como tem o CUB. O que é o CUB? O CUB é uma cesta, é uma tomada de insumos de produtos da construção civil. O IGPM nada mais é que mensura alguns itens para que você consiga ver a variação, tá, de inflação. Então, é uma reposição. Tá? Só que ele cobre um determinado pedaço. Já a taxa de juros, obviamente, é nossa, da construtora, é o que nós entendemos que é necessário para que a gente possa absorver um financiamento próprio. Por quê? Porque até Chaves nós estamos suportando com CUB. Perfeito? Nós estamos em conformidade com a legislação. O pós-Chaves, ou seja, o cliente, ele tem oportunidades que mesmo que ele assuma um contrato com financiamento próprio, que ele chegue lá no momento de desligar e diz, olha, eu não gostaria de financiar de forma... Tá ali, tá claro, faça a simulação. Poxa, se eu pagar aqui 12,65% ao ano, 1% ao mês, mas uma tendência de GPM, teve alguns anos que o GPM deu negativo. Não é verdade? Com certeza. Nós sabemos que isso não vai ocorrer nos próximos 2 anos, mas pode ser que daqui a pouco venha. É natural que isso deflacione. E aí você tem a opção. Tem a opção do que? Você quitar. Se quitar bem a valor presente, na verdade? Sim. Você tira o que a construtora está fazendo, a SPEC está fazendo, olha... nós sabemos das dificuldades no financiamento com o banco hoje. Eu estou no mercado financeiro há 30 anos. Então nós sabemos que nunca esteve tão restrito hoje. Hoje alguém para conseguir 500 mil reais de financiamento bancário, quanto é que ele tem que comprovar de renda? Tudo fica ali no inteiro. Quanto é que ele tem que comprovar de renda? Hoje perto dos 18 a 20 mil reais hoje. Exatamente. Para mais. Você não condicionar, né? Se não condicionar. Financiamento, porque geralmente esse cidadão que vem comprar um imóvel, ele já tem um comprometimento, né? Comprometimento de renda, tem um filho na faculdade, já tem um financiamento de carro, né? Tem um cartão de crédito rotativo, né? Então, com certeza ele vai ter que comprovar um valor um pouco mais. Se ele é um profissional liberal, que nós temos muito aqui na nossa região, nós temos vários profissionais liberais, os corretores principalmente, aí fica mais difícil até comprovar renda. Né? Sim. Às vezes nós temos aí várias oportunidades, aqui temos profissionais liberais que ganham muito mais do que isso, mas não conseguem comprovar. E algumas instituições financeiras, públicas principalmente, você não consegue aprovar em função disso. Tem que procurar algumas cooperativas que têm situações limitadas. Depois de entrega do imóvel, a partir do momento que tu tiver o habite, você tem a matrícula, aí o universo está diferente. Teu imóvel já está constituído, tu tens um cheque na mão, tens um saldo devedor para a consultora, olha só que beleza. Tu pode seguir com o combinado está no contrato, está ali, ou tu pode buscar no mercado, se tu tiver questões creditícias, um consórcio, né? Tu pode procurar um financiamento e quitar, e se quitar vem a valor presente, simples assim. É bem isso mesmo. O que acontece? O que é o IGPM+1? É um indexador futuro, uma taxa de juros futuro. Mas tu está comprando desse valor. O que a IPEX não vai fazer, que é muito comum nesse mercado? Nós poderíamos muito bem, não, eu não vou te cobrar os juros, mas eu embuto no preço de venda. Ao invés de vender ali
um New York ali que está 570, pode a gente vender a 700, só te cobra o PUB, mas o juros está embutido, não é verdade? É bem isso aí mesmo. É bem isso aí que funciona em alguns lugares aí. Mas vamos para a segunda pergunta já, que é uma segunda pergunta também bem importante, que qual é uma das principais vantagens hoje de você comprar até com o IGPM mais um, né? Você já vai pegar às vezes um imóvel que já está pronto, ou você comprar até um imóvel que você tem uma programação lá na frente, que você vai ter essa correção. Essa resposta até praticamente ela já foi dada, né? Mas a gente usa dentro da própria pergunta até para esclarecer um pouquinho mais a dúvida do nosso cliente aí. O que é a situação? O que é melhor para o cliente? Ninguém melhora para saber do que o próprio cliente. Sim. Tá? Simplesmente nós colocamos uma situação, uma opção de comercialização e condições de política de preços para que o cliente tenha isso no seu portfólio. Olha, eu não estou conseguindo financiar com o banco. Eu vou financiar com IGPM mais 1%. Mas a construtora está me esfolando. Não. Acabei de mostrar. Não. Simplesmente a construtora, ela não é banco. A construtora, isso que eu sempre falo, o ciclo da construtora é muito alto. Quando o cliente chega a financiar conosco, ele pagou 40% só do imóvel, 50% no máximo, né? Mas o imóvel está entregue. O imóvel está entregue. O custo hoje de produção, do pessoal falava, eu consigo construir com 70% do cubo. Mentira, desculpa. Hoje o custo é muito alto, né? Então, se você falar quais são as vantagens, as diferenças, isso quem tem que colocar é o próprio cliente, né? O próprio cliente. O que o cliente tem que entender é isso. Independente se eu conseguir com o banco vai te emprestar dinheiro a longo prazo? A taxa melhor vai, mas é a longo prazo. Né? Tu vai ter que fazer um financiamento de alguns anos. O banco tu tem que comprar o renda. A construtora, óbvio que ele vai ter questões creditícias, mas é menos burocrático. Menos burocrático. E já assinaram o contrato aqui, tem essa opção. Sim. Tá com essa opção aqui dentro. Quando chegar a receber o imóvel que ele tem lá 60% para nos pagar, que se chama-se ILG, é questão dele pagar os imóveis em dia, vai uma alienação fiduciária e vai embora. E com certeza, no mínimo, 60%, 70% desses clientes vão ficar conosco. Exatamente pela essa forma menos burocrática. Tá? Mas quem tem que decidir é o próprio cliente, fazendo a conta. Sim. E a conta, Eduardo, tem que fazer o seguinte: o que eu estou comprando, o que isso vai valorizar na frente? Porque tu pode chegares lá no determinado... Não, peraí, eu vou financiar. Eu recebi imóvel, chaves de imóvel, eu vou pagar mais 12 meses aqui até eu comprovar a minha renda, aí faz a conta. Quanto é que eu vou pagar? Tá ali, tá claro. Eu tenho ainda 60 parcelas, com 1% mais IGPM. Vou X. Eu não posso prever a inflação. Dá. No mínimo IGPM de 5 a 6% ao ano. No mínimo. Aí tu faz a conta. Faz a conta e vê e compara com... E aí tu toma... Isso é um conforto que nós estamos dando para o nosso cliente. Porque o nosso cliente estava chegando no momento de chaves, como é que eu vou sair dessa? Eu vou sair somente com financiamento bancário? Isso não estou. Olha como a IPEX está pensando. O que era mais confortável para nós? Nós chegarmos numa situação como essa, do cliente ter pago aí 200 mil? 200 mil, vamos supor, ele pagou 100 mil até as chaves, vou dar um exemplo. É que agora, se a gente colocar, não pagou nem os 200 mil ainda. Exatamente. Chegou com os outros 100, com um cubo, ele vai ter pago, vai ficar nos devendo 125 mil reais. Já estou fazendo a conta aqui, 130. O que era mais fácil eu chegar para eles? Olha, que você pagou 100 mil, vou descontar. A comissão, tá aqui os 50 mil reais para você. Seja feliz, eu vou vender esse imóvel por 600 mil. Não. A nossa empresa tem valores. Sim. Né? Nós só vamos para o distrato quando o cliente mesmo, em situações extremas. Nós estamos chegando, não, tu não conseguiu crédito, tá aqui, pega esse carnê,
e pode fazer conta 700. Mesmo que o cliente comprar hoje um green, quanto é que está o green hoje? Hoje o green, 2 dormitórios, a gente começa com 1.100.000, o de 3 dormitórios com 2 vagas de garagem, 1.350.000. 1.350.000, ele vai pagar para nós nessa modalidade 40%. Isso. Ele vai ficar aí nos devendo aí 700.000, 600.000. Eu tenho certeza que esses 600.000 com saldo devedor vai ser muito mais barato da valorização. Inclusive, Eduardo, estou te comunicando aqui, né, que a gente vai ter uma conversa aí, que nós vamos reajustar. Nós vamos reajustar. O imóvel é muito barato. O imóvel no Brasil é barato. Eu já conversei aqui outro dia, recebi aqui como convidado o Luiz da SP Capital, o Júlio do Banrisul, o pessoal da Bull também, e eu vou bater. O nosso imóvel é muito barato. No Brasil, um tênis é caro. Sim. No Brasil, um tanque de combustível é caro. Um omo de 5 litros lá é caro. O imóvel é barato ainda. O imóvel, Eduardo, Desculpa. Eduardo, os teus pais, provavelmente, teus avós, criaram gerações dentro de uma casa. Um apartamento muito bem construído, ele dura no mínimo 30 anos. Dura 40 anos. Sim. Qual é o teu outro bem que você vai lá e contrai um financiamento de mais de 1% ao mês, de 1,70%, quase 2% para pegar um carro, e você não toma um financiamento que vai dar 18% de um imóvel que tem uma valorização. Que valorização que tem um carro? Nenhuma, né? Exato. É só... Nesse longo tempo? Nenhuma. Não, nenhuma. Nenhuma. Então, esses comparativos que o cliente tem que colocar. Peraí, eu estou tomando... Não enxerga os juros. Isso aqui é uma facilidade. Tá? A IPEX não vai entrar em briga para reduzir a taxa de juros. Não é o nosso interesse. Sim. A nossa situação é que se o cliente estiver desamparado, nossa ideia não é entrar em concorrência com o banco. É facilitar a vida do cliente. Exatamente. Não. Poxa, não, eu preciso, Eduardo, mesmo que depois da entrega do imóvel, eu preciso de 2 anos para preparar a renda para ir para um banco, tá aí, vai pagando. Vai pagando, a hora que chegar, tu vai lá e quita, tem de trás para frente, de centro para frente, isso aí está no contrato, é do game. Ou segue até o final. Então, isso é uma discussão que a gente não vai entrar. Pelo contrário, nós estamos aqui para facilitar. E, sinceramente, se qualquer construtora hoje, qualquer co-irmã, qualquer incorporadora está aplicando uma taxa de juros abaixo de 0,70 ao mês, não está fazendo conta, perdão. Pela inflação que está, pelas condições que está, nós não estamos vendendo... quando você vai também contrair um financiamento, você sabe, tu sai de lá com um VGBL, com seguro de vida, com seguro... Contratação de crédito. Exatamente. Não é sempre aquilo, claro, não é contra ser o game deles, que bom que eles fazem isso. Faz parte do jogo também, né? Faz parte do jogo. Um imóvel pronto na mão do cliente, ele pode até procurar outras operações, tem operações de home equity, várias operações de imóveis prontos aí que ele pode muito bem buscar. Então, esse conforto que a gente está com o cliente. Recebi as chaves, não consegui o financiamento bancário. Preciso de 2 anos para fazer o meu currículo, para fazer a minha renda, vai pagando mais 1%. Tranquilo. Ramon, vamos para a terceira pergunta agora, né? E eles têm às vezes ficam muito na dúvida assim sobre a questão da correção mensal. Meu Deus, como que corrige? Como que é essa correção? Como que ela funciona, né? Também mais um assunto que a gente já meio que falou já, mas é sempre bom também a gente ter, para o cliente ter uma ideia, assim, parcela de R$3.000, suponhamos. Eu vou te colocar a situação. O CUB tem variação mensal, não tem? Tem. Então, nós estamos substituindo uma variação mensal por outra variação mensal. Ponto. O CUB tem uma situação que é um pouco... Se você analisar, o CUB, ele não está... É uma coisa muito abstrata. Tá? Por exemplo, nós temos agora a convenção, o acordo coletivo, certo? Então, raramente o IGPM vai dar uma porrada, desculpa a expressão, mas vai dar uma variada de 5% no mês. O CUB já dá. Porque o CUB
é o custo unitário básico da construção civil, leva em consideração aqui mão de obra e os insumos. Quando teve a pandemia, você viu ali quanto é que foi. E nós estamos agora na iminência de ter nós temos uma inflação alta aí, que vai impactar muito mais no CUB do que no próprio GPM. Olha, eu estou jogando contra o time, né? Sim. O CUB vai ter uma variação muito forte agora, e muito forte até o final do ano, porque os estoques dos fornecedores antigos já foram o que é isso? Alumínio, vidro, né? Isso aí vai aumentar em torno de 20% até o final do ano. Tá? E isso está atrelado ao CUB. Agora, o GPM ele acaba sendo uma tomada de tudo. Porque o que entende o CUB? O CUB ele é um pré-chaves, então ele é direcionado para a construção civil. A partir do momento que ele entregou o imóvel, tu vai estar atrelado ao indexador mensal, então nós estamos tocando um para o outro. Que, eventualmente, o GPM, esse mês o GPM ainda já foi mais baixo que o CUB. Claro que os imóveis em planta a gente não pode nem vender GPM, isso é a legislação. Mas o que nós estamos fazendo é meramente substituir um indexador para o outro. Simples assim. Bem fácil, né? E é bacana que o pessoal consiga, até em toda essa nossa conversa, né, entender, né? Nosso bate-papo aqui, assim, principalmente tanto para o nosso corretor quanto para o nosso cliente, que ele entenda. Às vezes eles acabam ouvindo cada coisa do mercado aí que acabam se assustando sozinhos sem entender do que está acontecendo. Então é bem bacana aí. Vamos lá para uma terceira pergunta que também é bem bacana. Quando ele compra hoje um apartamento, né? Ele entende lá que tem os percentuais, questão de entrada, questão até os 2 primeiros anos que a gente coloca hoje. E ele tem, às vezes, uma dúvida sobre a questão de que momento que seria bom até para buscar um financiamento, buscar alguma outra coisa, buscar um recurso. Isso, lógico, é muito particular também do cliente, dele entender, né, qual que é o momento dele, né? Mas dentro da pergunta ali mesmo, hoje, ele comprou um imóvel, que momento que ele pode estar fazendo uma troca por uma empresa aí de capital, por um banco, por um consórcio, por todo esse momento aí? Você comprou em planta, tá? Você tem lá a expectativa de entrega. Eu recomendo aí que pelo menos 12 meses antes da entrega das chaves, você procure uma instituição financeira do teu relacionamento e comece. Porque vai te dar o tempo prévio para que você faça. Você vai chegar lá numa instituição, não, tu tem que resolver isso. No mínimo 12 meses. Para que você faça. Qualquer banco também, eles enxergam os últimos 12 meses de relacionamento. Sim. Então, vai entregar imóvel, nós estamos em maio do ano que vem, começa agora. Procura o banco, começa a chegar, mas muda a taxa de juros, vai mudar, mas tu já está com o crédito aprovado. E aí é muito mais confortável você chegar na entrega da chave, naquele momento da parcela de chaves, você ter várias opções, né? Aí você está, eu posso tratar aqui, eu posso tratar dessa forma, e desde que ele tenha comprado da construtora naquela modelagem, né, de ter pago no mínimo 40%, não venha para cá com 20%, não conta ponta. Sim, não vai dar certo. E não tem nem, aí a taxa de juros tem que ser mais alta, sim, né? Porque, poxa, são questões óbvias, né? São questões óbvias, né? A gente não teve aquele suporte ali. É uma situação muito mais confortável. Então, o lapso temporal, a prudência faz com isso. Vai receber o ano que vem, aí em maio, comece agora. Começa a fazer a questão de crédito, aí tu já vai receber na lata, já vai receber na hora. Olha, eu preciso levantar 400 mil, não, tu é 200, tá, os outros 200, enfim. Já começa a se programar, né? A programação é sempre é o melhor remédio para toda a solução que tem aí hoje. Exatamente. O que eu falei anteriormente, Eduardo, que nós temos relacionamentos de longo prazo. Falei que quando você se inclina para comprar um imóvel na planta, que você tem parcelas futuras a vencer, é uma tomada de decisão muito forte. E que você não pode deixar para os últimos 90 dias para tratar do financiamento. A gente sabe como o Brasil é burocrático. Ele é burocrático. Então, ainda é burocrático. Melhorou muito, mas é muito burocrático. Então, essa é a dica que a gente dá.
Então tá, Ramon, eu acho que a gente conseguiu aqui bater todas as nossas perguntas, todas as nossas dúvidas, né? Agradeço muito pelo seu tempo aqui mais uma vez de ter vindo com nós aqui. Provavelmente vamos te chamar para mais alguns podcasts, mais algumas conversas, mais alguns bate-papos aí que a gente venha fazendo. Agradeço imensamente o time comercial aí por estar nos auxiliando e que precisar, a gente tá junto aí nesse desafio aí. E se alguém também tiver alguma dúvida no canal ou depois quiser mandar alguma pergunta para nós, que a gente venha respondendo também em off, a gente fica aberto em todos os nossos canais, Facebook, Instagram, LinkedIn, todas as plataformas a gente também está disponível. Tranquilo? Agradeço também, Eduardo, muito obrigado, me sinto honrado, é muito legal, é gratificante a gente estar aqui trocando ideias, dividindo um pouco que a gente sabe, tá? E elucidando dúvidas. Essa é a nossa função. A nossa função é tirar todas as dúvidas, ou pelo menos a maioria das dúvidas, desde que o cliente também queira entender a situação, não inventando a roda, Sim. Não inventando verdade, né? Simplesmente retornando com fato. E contra fato e números não se argumenta, né? O número já foi mostrado lá no começo da apresentação, que quase já estava até mais tranquilo já. Exatamente, nada melhor do que você utilizar o próprio número. O número já disse tudo, gente, desde o começo da apresentação aqui do podcast já. Deixa eu fazer até uma colocação, se me permitir. Fique à vontade. Semana passada eu estava conversando com o pessoal de marketing aqui, a gente estava falando, eu ainda brinquei. Eu estava revendo o Superman 79 com o Christopher Reeve. Sim. E aí, olha só, em 79, como é que o Lex Luthor, né? Lex Sim. Luthor quis jogar uma bomba atômica, um míssil atômico na Califórnia. Sabe para que ele queria fazer isso? Olha como até os vilões lá eram melhores. Ele era para especulação imobiliária. Ele queria acabar com a Califórnia, ele ia fazer uma ilha lá para vender. E ele falou uma coisa que até hoje é melhor. Dinheiro se imprime, pedras preciosas se agregam no valor, outros papéis se agregam, não tinha Bitcoin, mas terra é terra. Então, imóvel é imóvel, né, cara? Imóvel, mesmo pagando os juros, ele tem a valorização. É isso que vai para nós. Obrigado, Eduardo. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima. Abraço.